Então, beleza, pessoal. O que a gente vai ver hoje é esse critério de estabilidade de júri e ele é aplicado especificamente para sistema de controle digital, tá bom? Eu estava fazendo aqui um preâmbulo com a turma dizendo o seguinte: lá em controle servo, ou seja, quando você estava lidando lá com sistema de controle contínuo, a gente também usava um critério de estabilidade chamado RUF, né? Onde você montava como se fosse um ábaco, né? Montava tipo uma matriz e você ia ali fazendo determinadas contas, você precisava fazer determinadas contas, e ia criando linhas abaixo das linhas naturais. Ou seja, o que é que seriam as linhas naturais? As duas primeiras linhas de Ruff, elas eram formadas de forma alternada pelos coeficientes do polinômio característico, né, do polinômio da equação característica, né? E ali você ia pegando o coeficiente do termo de maior ordem, né, da ordem superior. Aí era a primeira posição. Aí abaixo dele, ou seja, na primeira linha ficava esse cara do maior grau, o coeficiente de maior grau. Aí abaixo dele ficaria o coeficiente do termo do grau imediatamente inferior. Aí depois você voltava para a primeira linha, mas se afastava uma coluna para a direita. Ali colocava o outro coeficiente. E aí você construía as duas primeiras linhas, e para você construir as outras linhas, você ia trabalhando como se fosse com o cálculo de um determinante de elementos das linhas acima, só que esse cálculo determinante, na verdade, era menos o determinante. E ainda tinha um pivô lá que você tinha que dividir esse determinante com um sinal menos na frente. Você tinha que dividir por um pivô, né? Ou seja, eu acho que o critério de Ruff ele é um critério muito válido, ele funciona com certeza absoluta, só que eu acho ele mais complexo de ser montado, né? Ah, e outra, o que é que você fazia com essa matriz toda montada? Você olhava para os sinais dos números que faziam a composição ali da primeira coluna. Se houvesse mudança de sinal, bastava uma. Por exemplo, começava com dois números positivos e passava para um negativo e todos os outros eram negativos, ou seja, tinha uma mudança de sinal. Isso dizia quantos polos você tinha no semiplano direito, ou seja, já mostrava que o sistema era instável, né? Então, aqui o critério de júri, a forma de aplicar o critério de júri é um pouco diferente. Eu acho mais simples se a gente gravar as regras, né? Mas eu acho ele mais simples. Mas também se aplica em cima do polinômio característico. Então, o que é que ocorre? A gente pega a equação característica, só lembrando aí para quem tem a memória um pouquinho mais fraca, é o denominador da função de transferência, tá? Seria aquele 1 mais g de z, h de z. Seria isso, tá? Então a gente pega esse denominador da função de transferência de malha fechada e a gente vai examinar os coeficientes desses termos, que são justamente esses A's que eu tenho aqui, tá vendo? Ó, o AN-1, AN-2, aí um monte de A's aqui, A1 e o A0. Note que o AN é aquele do termo de maior grau. O AN-1 é do grau imediatamente inferior e por aí vai, até chegar no A0, que seria o termo constante ou o termo independente, né, que ele está ligado à variável elevada a zero, tá bom? Então, beleza. Então, a gente já sabe que ele também é aplicado em cima do polinômio característico do sistema de malha fechada, tá? E uma coisa que é obrigatória é que o AN seja positivo. Ou seja, o critério de júri é aplicado para isso, ok? É aplicado para as equações características que tem o coeficiente do termo de maior grau positivo. Aliás, quando a gente quando a gente obtém a função de transferência, lembrando que ela é 1 mais GH, né, ele vem disso aí, 1 mais GH, normalmente o termo de maior grau é positivo, tá bom? Mas vamos lá. Beleza. Dito isso aqui, o que é que acontece? A gente vai ter que montar uma tabelinha e não se assustem com o tamanho dessa daqui. Essa daqui é uma tabela genérica, né? Mas que a gente pode entender que não vai precisar montar uma tabela desse tamanho aqui. Tudo vai depender do grau do polinômio característico.
né? Se o grau for alto, então a tendência é que você tenha uma tabela mais extensa. Se o grau for baixo, a tabela vai ser mais simples, tá bom? O importante é a gente entender que as duas primeiras linhas, aqui tem a primeira linha, pessoal, mas a primeira linha é mais de localização, ok? Então aqui é o termo Z0, aqui é o termo Z1, Z2, ó, já é diferente daquele critério de Ruff, porque o critério de Ruff trazia como o primeiro coeficiente o coeficiente do termo de maior grau, e aqui no caso, ó, é o termo de menor grau. E aí, todos os termos são colocados todos os coeficientes são colocados aqui na segunda linha, vamos colocar assim. E a terceira linha? A terceira linha, ela é exatamente a ordem inversa da primeira. Então, realmente, a montagem é bem diferente da montagem do critério de Ruff, tá? Essas duas linhas relacionadas aos coeficientes A não tem cálculo, ok? Mas quando começam os outros coeficientes que derivam desses coeficientes originais, aí a gente começa a ter que fazer cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Ah, e estão vendo aqui que na última linha só tem 3 elementos, né, que eu estou chamando de M0, M1 e M2. Um dos critérios para que você, ou melhor, uma das regras para que você monte essa tabela do critério de júri é justamente que quando você chega em uma linha onde você só tem 3 elementos, significa dizer que você já parou, não precisa ir adiante. Não faz sentido ir adiante. E isso tem um porquê, mas já fica aí a dica. Então, você está calculando os elementos de uma linha. Viu que só precisa calcular 3? Pode parar, porque já chegou no final. Isso é diferente do critério de Ruff. No critério de Ruff, quando você ia calculando os elementos da primeira coluna e por consequência disso você ia calculando das outras, quando que você parava? Você parava quando você chegava somente com um elemento. Então, na última linha do critério de Ruff, você só tinha um elemento. Não dava para. Todos os outros eram iguais a zero, certo? Então, quando você chegava nesse ponto, você já tinha a dica de que não precisava continuar calculando, tá? E lá no critério de Ruff, esse último elemento era justamente o termo independente, ou termo constante, era o A0. Então, quando você chegava na última linha, o resultado era exatamente o A0. Tá? Beleza, então vemos aqui que tem similaridade em determinado aspecto e em outros não. Né? Aí, essa tabela em si, as linhas pares, elas são a linha anterior com os termos na ordem inversa. Então, o que é que ele quer dizer? Por exemplo, eu montei aqui a linha 1, tá? Eu estou considerando isso aqui linha 1. A primeira é só de localização. Veja que a segunda é a linha 1 na ordem inversa. Mesma coisa aqui, ó, B. Então, eu montei a linha, calculei os Bs. Né? A gente vai já entender o que é o B. Calculei os Bs. A linha de baixo é exatamente a linha de cima, só que com a ordem inversa. Ó. Essa linha aqui termina em Bn-1. Essa aqui começa em Bn-1. E por aí vai até o B0, coisa que a anterior tinha começado no B0. Então, isso é uma facilidade, né, de uma linha ímpar, que é a primeira, para a linha par, que é a consequente dela. Nessas linhas, que eu coloquei aqui linhas ímpares, mas na verdade, desculpa, as linhas que eu preciso calcular, desses elementos B, C e D, eles têm um índice, né? Aqui, só chamando a atenção, pessoal, vou ficar indo e voltando para ajudar, tá? Ó, por exemplo, o B0. Então, esse B0, quando a gente olha nessa notação, o K é igual a zero. Ok? Então, B0, o K é igual a zero. Então, eu estou aqui com o primeiro valor de K. Beleza? Esse B, ele é calculado em cima desse determinante aqui, ó. E aí vamos pensar numa coisa. O N é o termo, é a ordem do polinômio característico. Então, por exemplo, se o polinômio característico começa em z elevado à quinta, então o N é 5. Ok? O N é 5. Então eu tenho que fazer como? Então, B0. Então fica A0, A5, porque o K é 0, A5, A0. Ah, o K é 1. A0, A4,
A5, A1. Então, os Ks, eles vão sendo modificados, ao longo, assim, eu indo da primeira coluna para a coluna n-1. Então, esses índices, subíndices de B, são os Ks. Então, ó, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, aí 3, tarará, até o K igual, no caso, se o polinômio característico fosse de ordem 5, eu iria até o K igual a 4, que é n menos 1. Então, eu ficaria com 5 elementos aqui nessa linha, B0, B1, B2, B3, B4, ok? Quando eu tiver só 3, lembra aqui, ó, M0, M1 e M2. Quando eu tiver só 3, significa dizer que eu não tenho mais que calcular nada e a minha tabela está montada, tá bom? O C vem depois do B, lembrando que nós temos duas linhas relacionadas com o B, lembra? A gente monta uma, a seguinte é a anterior com a ordem invertida nos seus termos. Bom, montei duas linhas de B, agora vem a linha de C. Montei duas linhas de C, agora vem de D, e daí vai até chegar somente 3 elementos naquela linha. Notem, ó. Então, CK, B0, N menos 1 menos K. Olha, eu vou tirando 1 desse termo aqui, tá vendo? Ó? Eu tiro 1 do subíndice. Aqui também eu tiro, aqui eu não tiro. Ó, aqui eu tiro 2, aqui eu tiro 2, aqui eu não tiro. Tá vendo? Então, isso é legal calculando, porque aí a gente vê como que se faz. Aí ele coloca, a tabela termina com uma linha que apresenta somente 3 termos. Então, quando chegarmos nessa situação, acabamos de fazer o cálculo e a tabela tem que estar montada. Tá? Até aqui, pessoal, tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Aí, nós temos o que a gente chama de condições. Tá? Vejam que aqui eu estou colocando N condições. Pessoal, as condições, elas são até a gente ter a linha. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente montou a linha A, são duas linhas, né? Montamos as duas linhas para A, beleza. Montamos a linha B e na linha B a gente só tem 3 elementos. Ou seja, eu não vou calcular C, não vou calcular D, muito menos eu vou calcular M. Tá bom? Aí as condições vão até o B. Tá certo? Então, o que é que a gente faz? Ó? Primeiro, a gente calcula o valor numérico do polinômio característico em 1. Então, a gente pega a função, a equação característica, vai lá no z e substitui 1 no lugar do z. E vê se o valor de d em 1 é maior do que 0. Essa é a primeira condição. Se for, eu sigo em frente para montar o critério. Se não for, eu já paro. Ok? Segunda condição, eu tenho que colocar menos 1 elevado à ordem do polinômio característico vezes o valor numérico da equação característica em menos 1. Se esse produto for par, ou melhor, for positivo, beleza, passei pelo segundo critério. Se ele for negativo, paro e não consigo aplicar o critério. Ok? Então o critério ele tem condições para ser aplicado. Ok? Não é igual ao critério de Ruff. No critério de Ruff, eu não tinha condições para aplicar. Eu aplicava de qualquer forma. Tá? Aí, beleza. Fui para o terceiro critério. Ah, Luiz, e até o terceiro critério eu tenho que aplicar sempre? Sim, porque os coeficientes A, eles são coeficientes do polinômio original. Eu não tive que calcular nada até o coeficiente A. Por quê? Porque ele já está presente no polinômio característico. Portanto, eu tenho que fazer esse teste aqui. Ó. O módulo de A0 é menor do que o módulo de AN. Lembrando, quem é A0? É o termo, é o coeficiente do termo de menor grau, do grau zero. E quem é o AN? É o coeficiente do termo de maior grau, que é o Z elevado a N. Beleza? Então eu faço esse teste. Passou? Então, passou nos 3? Beleza, eu vou calcular o B. Se eu tiver que calcular o C, eu tenho que ver se a condição em B existe. Ou seja, B0, o módulo de B0 tem que ser maior do que o módulo de B N-1. Lembrando que ó, é sempre o primeiro e o último da linha. Ó. Primeiro e o último da linha. Então, vamos lá na linha só para a gente relembrar. Ó, primeiro e último.
primeiro e o último. No C, primeiro é o C0, o último é C-2, Cn-2. E por aí vai. Sempre compara os módulos do primeiro e do último, só que tem que ter um cuidado. No polinômio original, a condição é menor. Já nos outros, a condição é maior. Então tem que ter esse cuidado para não jogar a condição errada, de forma errada. Beleza? Então, até a terceira condição, temos que aplicar em qualquer situação. A partir da quarta, vai depender da situação problema. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui para que a gente não tenha dúvida na hora de aplicar o critério. Tá? Lembrando, pessoal, é critério de estabilidade. Ou seja, no final da aplicação do critério, eu tenho que chegar à conclusão se o sistema é estável ou se ele é instável. É isso que a gente quer. Igualzinho acontecia no critério de Ruff lá para o sistema de controle contínuo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui.